O Lula tem sido muito criterioso na escolha dos seus ministros e está esperando a definição da Simone Tebet para destravar as demais indicações, principalmente as indicações daqueles partidos menores, que começaram a ficar um pouquinho irritados com a demora. Só que o Lula está sendo muito cuidadoso e com razão para evitar problemas futuros de corrupção, como o que já aconteceu. Nós já temos o primeiro caso de corrupção envolvendo um potencial ministeriável do Lula, justamente o Elmar Nascimento, a indicação do Arthur Lira. Na sua opinião, o Elmar Nascimento ele deve assumir o Ministério da Integração ou o Lula deve descartar essa indicação? E o que você acha dessa cautela do Lula? É exagero ou é necessária? Deixa o seu like se você quer que o Lula mande embora o Elmar Nascimento e, claro, se inscreva no canal. A espera pela Simone Tebet, pessoal, ainda está rolando. Há uma indefinição, mas é completamente possível que a Simone Tebet seja a ministra do Lula. Na verdade, já está tudo certo. Eu já fiz comentários sobre isso, link aqui no card. O que nós ficamos sabendo é que a Simone ela recebe uma pressão positiva por parte da militância do PT para que ela ocupe o ministério e ela recebe uma pressão que nós podemos dizer assim, negativa por parte do MDB, que a força a optar por um ministério, porque o MDB quer ter 3 ministérios e a Simone é peça-chave para isso. A Simone tem algumas opções, na verdade 2. Ou ela pode optar pelo Ministério das Cidades, que é um ministério de entrega, porque tem muito dinheiro, contato direto com os prefeitos, é uma forma dela se projetar nacionalmente. E a outra possibilidade é a possibilidade dela ir para o Ministério do Planejamento. Essa é uma pasta que não tem tanta entrega assim, mas a Simone quer turbinar essa pasta com os bancos públicos, no caso o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E a Simone ela é esperta porque ela sabe que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e os outros bancos públicos vão ser utilizados estrategicamente por Lula para fomentar pequenos empreendimentos nas áreas periféricas. Então existe um papel social do Ministério do Planejamento. E com todas essas pressões é muito possível que Simone acabe sim indo para um dos ministérios. E que se você quiser entender melhor os planos do Lula para a geração de emprego, principalmente com os bancos públicos, link aqui no card. Só que tem uma coisa que está me incomodando um pouco, e eu acho que é mais por conta da falta de notícia da imprensa. A imprensa ela está hipervalorizando o papel de Simone Tebet e também da Marina Silva para a vitória do Lula. E eu acho que assim, elas tiveram importância sim, mas elas não foram decisivas. Principalmente Simone Tebet. Ah, mas os votos dela foram para Bolsonaro. Os votos de Simone Tebet não migrariam na sua totalidade para Bolsonaro nunca. Porque a Simone Tebet ela foi uma das principais protagonistas da CPI da pandemia. Os votos não iriam migrar para Bolsonaro porque nunca existe essa migração total. Houve uma migração que nós podemos colocar assim natural de votos da Simone e do Ciro para o Bolsonaro e para o Lula. Então não vamos hiperdimensionar, da mesma forma que nós não podemos hiperdimensionar o papel da Carla Zambelli, do Bob Jeff, das meninas venezuelanas para a derrota do Bolsonaro. O que fez com que o Bolsonaro fosse derrotado pelo Lula, e isso é importante para entender o que o Lula está fazendo no seu ministério e o seu plano de governo, foi a fala do Paulo Guedes sobre o salário mínimo e principalmente a disputa da Michelle com o Carlos, que fez com que o Carlucci não fosse ao debate da Globo. Então o que fez o Bolsonaro ser derrotado foi justamente a pressão que Bolsonaro exerceu com a população mais pobre. Mas a imprensa não vai admitir isso, obviamente, porque isso implicaria em admitir que o modelo econômico do Paulo Guedes, que a imprensa defende, é um modelo econômico fracassado. Mas o Lula venceu graças à população que ganha até 2 salários mínimos. E é por isso que o Lula vai fazer um governo para essas pessoas. Só que a Simone Tebet, e essa indefinição da Simone, onde que ela vai ser alocada, tem provocado alguns travamentos, podemos colocar assim, nas indicações de outros ministérios ou de outras pastas. Só que assim que a Simone Tebet for definida em qual ministério ela vai, Lula vai poder continuar nas suas indicações. Só que até lá os partidos menores, como no caso Avante, PROS e o Solidariedade, que apoiaram Lula no primeiro turno, estão começando a ficar irritados. Porque o Avante, por exemplo, abriu mão da candidatura do André Janones para apoiar o Lula. E a candidatura do Janones poderia projetar outros parlamentares do Avante. Só que se você pega todas essas pastas menores, elas não têm ali nem 30 parlamentares, tem 23 na próxima legislatura. Então eles têm que esperar um pouco, mas claro, vai ter uma certa revolta, mas todos eles serão contemplados. O que o Lula não pode fazer agora é perder a cautela na escolha dos ministros. Isso não pode acontecer. Principalmente o PT tem que ser muito resiliente a essas críticas que estão sendo feitas ao partido.
críticas por parte da imprensa, críticas infundadas. Como, por exemplo, mas o PT ele está querendo dominar todos os ministérios mais importantes. Óbvio. O PT quer ter o protagonismo no governo Lula. Óbvio. Ora, essa frente que derrotou o Bolsonaro, ela só foi vitoriosa e ela só vai governar a partir de 2023 graças ao PT, que foi o partido vencedor, porque Lula era do PT. Então é muito natural, ou é do PT, então é muito natural que o partido ele tenha um protagonismo. Isso é normal de todo o governo. A imprensa parece que está querendo uma picuinha para bolsonarizar o Lula ou para puxar o Lula mais para o lado do Bolsonaro ou Paulo Guedes. Não faz sentido. Eles querem que o Lula governe como se fosse uma terceira via. Não vai, não é assim que funciona. A imprensa ela quer criticar porque talvez não possa criticar os nomes dos ministros, porque todos os nomes que foram indicados até agora foram bons nomes. E a imprensa precisa entender de uma vez por todas, por mais que ela não queira entender, e precisa levar isso em consideração na hora da crítica, que o Lula venceu com um discurso para a população que ganha até 2 salários mínimos. O Lula não ganhou para governar para os mais ricos. O Lula não ganhou para governar para a classe média. O Lula ganhou porque a população que ganha até 2 salários mínimos foi esmagada por Bolsonaro. E por isso que a formação do ministério contempla essa parcela da população, assim como todo o plano de governo do Lula. Você acha que as críticas da imprensa são infundadas ou tem razão? Coloque nos comentários e se inscreva. E essa cautela do Lula, ela é necessária para evitar justamente o problema que nós estamos tendo agora com o Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento tem a reportagem da Folha de São Paulo que ele está sendo acusado de ter investido ou colocado ou ter pago, gasto R$700 mil em uma gráfica de fachada durante a sua candidatura. O Elmar Nascimento, que é do União Brasil, uma escolha do Arthur Lira para destravar a votação da PEC da transição para que o Elmar fosse ministro da integração regional, ficando assim com o controle da Codevasf, que é justamente a instituição ou órgão ou organização que o Arthur Lira tem ali um domínio. Então o Lula, perceba que se ele errar na composição, ele vai ter o mesmo problema da Dilma Rousseff. E nós falamos aqui no canal, não falamos? Eu aposto com vocês que o primeiro problema de corrupção do Ministério de Lula vai ser justamente o Ministério do Elmar Nascimento. Ele nem foi indicado. E agora já nem assumiu a pasta e já tem um problema de corrupção. Justamente o Ministério indicado pelo Arthur Lira. Lula não pode permitir que aconteça com ele a mesma coisa que ocorreu com Dilma Rousseff. Porque Dilma, no segundo mandato, o que aconteceu? Ela teve que fazer uma frente ampla, não como a frente ampla que o Lula está construindo, mas uma frente ampla baseada nos partidos do Centrão somente. E aí toda semana caía um ministro. Era um problema de corrupção. E tanto que o Bonner falou para ela, poxa, mas toda semana, presidente, você não podia escolher alguém que não tinha problema prévio? E não, ela não podia, porque Dilma estava amarrada ao Centrão. As indicações eram todas feitas pelo Centrão. E por isso que todos os ministros caíam. E um problema que teoricamente não era de Dilma, né, mas na verdade era porque o governo era dela, ela que nomeava, acabava sendo porque os integrantes do Centrão, os padrinhos daqueles que acabam não sendo indicados, estavam ocultos. E a bucha toda caiu em cima de Dilma Rousseff. Por isso que Lula precisa evitar esse problema. Porque o próprio Lula falou, nós não podemos errar. Porque Lula sabe que um problema de corrupção, que um pequeno desvio, e toda a imprensa de classe média vai cair em cima do governo Lula e o governo vai acabar. Por isso que Lula está sendo criterioso e muito cuidadoso. Ele não pode errar nessa fase do ministério ou nessa fase do governo. Ele tem consciência disso. Porque ele já passou em 2 mandatos e principalmente no governo Dilma. Um erro minúsculo de Lula já vai causar um problema imenso. Lula não errou até agora e a imprensa já o está criticando. Imagina quando o Elmar Nascimento começar a ter mais problemas de corrupção como esse que ele está tendo agora.